Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro simpósio multidisciplinar de infectologia da Lamia, em parceria com a UFPE e a Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Eu me chamo Sara Freitas, sou estudante de medicina da UFPE e integrante da Lamia. Agora, nós temos a honra de apresentar nosso palestrante, professor doutor Francisco de Assis, que é doutor e pós-doutor em saúde pública, secretário de saúde de Caruaru e professor adjunto da UFPE e a SES Unida. O tema da palestra é a importância da atualização permanente para os profissionais de saúde e o vínculo da rede de saúde com a universidade. Abaixo desse vídeo, nós temos um formulário para caso você tenha alguma dúvida da palestra do professor Dr. Francisco. No mais, desejamos uma ótima palestra e um ótimo simpósio. Queria agradecer pelo convite, tá certo? De poder partilhar com vocês as experiências que a gente vem tendo durante esse ano e, na verdade, são experiências que vão ficar para sempre aí, né? Muita coisa que a gente aprendeu nesse ano que a gente nunca imaginava que tivesse que passar e a gente passou, trouxe para a gente aprendizados que vão ficar para a vida toda. Então, queria parabenizar pela organização de um evento como esse, um simpósio de infectologia no ano que a gente tem a maior evento sanitário, a maior pandemia da nossa geração, talvez uma das maiores da história, com certeza a maior da história moderna. A gente fica feliz em, de alguma maneira, contribuir, lembrando que sou professor da casa, então é mais do que minha obrigação, de alguma maneira, participar desse tipo de iniciativa. Queria dizer que eu fico feliz demais em saber que vocês, mais uma vez, estão à frente de uma inovação como essa, tá certo? Queria dizer a vocês que fico muito, muito animado com a possibilidade de apresentar algumas experiências que a gente teve durante esse ano, que para mim, por exemplo, foram marcantes e assim nunca mais se repetirão, certo? E poder partilhar isso com vocês, sendo professor da instituição e agora estando ocupando o espaço de gestão, é bem importante para que eu consiga, de alguma maneira, contribuir com a formação de vocês e de quem está na nossa rede também, tá certo? Sendo um dos primeiros palestrantes aqui do evento, eu agradeço também por esse privilégio de alguma maneira, tá dando as boas-vindas a todo mundo, certo? Eu vou apresentar para vocês o que a gente tinha preparado aqui de plataforma ou de espaço para discussão dessa possibilidade de atualizar os nossos profissionais e depois da importância da gente ter aproximação entre academia e serviço. A pandemia foi prato cheio para esse tipo de aproximação, mas eu acho bem importante que a gente possa apresentar para vocês o que a gente já tinha, o que a gente vem fazendo desse ponto de vista, sobre esse aspecto, para que vocês compreendam um pouquinho da nossa trajetória enquanto Secretaria de Saúde e por que foi tão importante a gente já estar preparado, mesmo sem ter a mínima noção do que estava por vir. A gente já tinha algumas experiências que nos ajudavam a fazer com que, quando a dificuldade chegou, a gente já tivesse alguns passos à frente, tá certo? Eu costumo dizer que se alguém tivesse me avisado que a gente ia passar por essa pandemia esse ano, eu não sei se eu estava aqui não, certo? Eu acho que eu estaria aí participando, eu estaria dentro da universidade, ou talvez eu não estivesse nem aqui, tá certo? Mas a gente não escolhe muitas vezes o que vai acontecer e depois acaba sendo um privilégio poder participar de tudo isso e de alguma maneira contribuir para que a sociedade da gente
esteja protegida, tá certo? Então, depois todas essas delongas, eu vou mostrar a vocês o que foi que a gente já tinha caminhado e o que esse caminho foi importante para que nesse momento a gente pudesse colocar em prática as nossas experiências, tá bom? Vejam só, aqui em Caruaru, assim como vocês têm quem é estudante da Universidade Federal, no curso de medicina aqui, tem um ambiente virtual de aprendizagem. Mas não é só aqui, não. Em vários locais já se utiliza um ambiente virtual para que, de maneira continuada, de maneira permanente, a gente tenha o aprendizado sendo construído. Até porque a gente nunca está pronto, né? Então a gente tem que estar se atualizando. Então, aqui em Caruaru, desde o ano passado, a gente tem uma plataforma que promove essa aproximação entre os profissionais e a formação deles, sem muitas vezes ser necessário que eles venham para cá. A plataforma permite que sejam feitas avaliações, permite também que algumas validações e certificações possam ser construídas, mas é um ambiente virtual como o que vocês já conhecem, que vocês já vivenciam. Os profissionais de saúde da gente têm acesso a esse mesmo ambiente, preparado para a realidade deles, claro, né? Então, esse é um espaço onde a gente já vinha colocando formações que eram o que são imprescindíveis para que os profissionais de saúde consigam intervir com qualidade junto às demandas da população e faça com que haja também uma melhora nas intervenções que eles fazem até quando há aproximação dos estudantes, da academia junto ao serviço. Então, é uma plataforma que já existe, que a gente vinha consolidando. O ano passado foi o ano de não só de maturação, mas de teste dela. Ela foi utilizada bastante o ano passado. E esse ano, durante a pandemia, ela deu as possibilidades de adequação às necessidades que a gente vinha tendo, certo? Então, eu vou apresentar para vocês algumas formações que foram desenvolvidas durante o ano passado e principalmente esse ano, para vocês terem ideia de como ela é ampla, de como é importante a gente ter essa educação permanente junto ao serviço, né? Então, desde aspectos bem cotidianos do serviço de saúde, que é a classificação de risco e o acolhimento, que imagina o serviço de saúde que a gente luta muito para que a qualidade dessa atenção seja a melhor possível. A gente luta muito para que a população tenha um atendimento humanizado, mas que também ela compreenda o papel do serviço de saúde, porque às vezes as demandas que chegam para os profissionais e para a gente mesmo, enquanto gestor, são demandas que elas acabam trazendo para a gente uma dificuldade muito grande, porque cada um tem tem suas dificuldades cotidianas e às vezes quer que as exceções sejam as regras do serviço, quando a gente sabe que muitas vezes a gente faz o serviço para que a maioria da população seja atendida e as particularidades têm que ser tratadas como particularidades e não como generalidades. Então, a gente discutiu desde coisas do cotidiano até da formação. Então, assim, os impactos das políticas econômicas no serviço de saúde, até questões de primeiros socorros, cuidados paliativos, que também são importantíssimos, porque a gente tem diversos pacientes que são atendidos nos nossos serviços e que são pacientes de cuidados paliativos e que muitas vezes não têm o devido acompanhamento por falta de experiência, às vezes, das equipes e por também não se adequarem a exatamente o que os serviços podem prover para eles. Então, existe toda uma série de dificuldades que a gente vai tentando adequar. A gente tem, depois, com a chegada da pandemia, vocês vão perceber que a gente vai tendo mais formações voltadas, e isso foi muito forte esse ano, de a gente ter formações voltadas especificamente para
ao combate à pandemia, né? Então, desde do diagnóstico à intervenção, a, os aspectos bem amplos da discussão da Covid-19, até formações específicas. A gente discutiu como é que um pediatra pode identificar a SIMP, né, a síndrome infecciosa multissistêmica pediátrica. Então, a gente discutiu como é que isso tem repercussão na saúde mental dos profissionais de saúde, como isso vai ter repercussão do ponto de vista da saúde mental da sociedade como um todo. Então, vejam que os temas também vão se adequando ao que a gente está vivenciando de dificuldade. Então, as dificuldades trazem as temáticas são problemas cotidianos que são discutidos de maneira coletiva e fazem com que a gente vá formando melhor os nossos profissionais para intervir na realidade do que eles têm observado cotidianamente, né? Então, era óbvio que a gente teria que adequar a nossa formação ao que a gente estava vivenciando. Então, ah, percebam que tem coisas bem específicas ainda da pandemia. Então, desde de formações voltadas para o profissional de odonto, que foi uma das profissões que mais teve que se adequar à nova demanda que aconteceu por conta da pandemia, até questões gerais ainda, certo? De risco do trabalhador. A gente teve também que discutir até questões que hoje fazem parte do nosso cotidiano, por questões históricas, por débitos históricos que tem com parte da sociedade, que a gente tem que o tempo todo tá debatendo as questões relacionadas a tanto a população negra, como as populações que sofrem preconceito. A gente tem também a possibilidade de discutir de maneira bem ampla tratamentos que são até tradicionais, tá? Desde câncer de mama a sífilis, mas que ainda tem uma incidência muito forte na nossa população e ultimamente tem tido resistência por parte de alguns profissionais, tanto no diagnóstico, às vezes passa despercebido, como também no tratamento, que a gente pede muita ajuda da população para que isso seja feito da melhor maneira possível. Então, veja, a gente tinha uma plataforma preparada, uma plataforma que tinha sido discutida de como é que ela poderia ser utilizada, e ela foi se adequando ao que a gente tinha de demanda. Então, isso foi muito forte durante a pandemia. Então, ter um ambiente virtual preparado para a necessidade do momento foi imprescindível para que a gente não tivesse que enfrentar as dificuldades que se avizinhavam, certo? A gente tem um estudo da Sudene que diz que Caruaru é a cidade mais vulnerável de todo o Nordeste. Então, independente do porte populacional, independente da região que ela se encontra, Caruaru era a cidade mais vulnerável por aspectos geográficos, está muito próximo à região metropolitana. A gente é cruzado por duas rodovias federais. Por aspectos econômicos, a atividade econômica da gente é a feira, então depende de contato, aglomeração, muito trânsito de pessoas, locais que muitas vezes dificultam e limitam muito a abordagem chega a fazer o distanciamento efetivo das pessoas. A gente também tem infraestrutura de saúde limitada, porque Caruaru é sede de macro-região de saúde, então atende 53 cidades. E para alguns serviços a gente é referência para 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões de pessoas. Então, esse caldeirão de possibilidades gerava quase que uma tempestade perfeita, certo? Esses diversos fatores, que caso a gente não tivesse se preparado, até sem saber que vinha pandemia, ia ter gerado para a gente muito mais dificuldades. Então, o que a gente percebe é que há uma limitação permanente na condução das políticas no aspecto de formação, porque eu tinha que estar preparado para um tipo de formação que se adequasse às atuais regras sanitárias. Então, quando o Caruaru já estava pronto para isso fez toda a diferença. Eu acho que foi um dos nossos pontos fortes durante todo esse período.
e, ao mesmo tempo, a gente ter a academia perto, a gente ter a universidade aqui dentro, a gente ter a parceria permanente e contínua dos serviços, faz com que a gente continuamente tente se aproximar e tente se integrar a, ao que a universidade pode trazer de bom para o serviço. Então, o que foi que a pandemia mostrou para a gente? Que o SUS é um pivô, ele é um agregador de diversas outras áreas. Isso ficou muito explícito durante a pandemia, quando de repente a gente teve que discutir, e essa questão da educação permanente, a gente não discutiu só dentro dos serviços de saúde, a necessidade da educação se adequar, dos profissionais de segurança, da justiça, das entidades religiosas, das mais diversas atividades econômicas, e, óbvio, que a academia participasse de tudo isso, participasse da construção de evidência, participasse da construção de discussões que pudessem levar a uma formação melhor de profissionais, e essa formação melhor de profissionais fizesse com que a população ficasse mais protegida. Isso em todos os lados, tá? Não é só dentro do serviço de saúde, não é só dentro da UTI, não é só dentro do hospital. É em todo lugar. Se a gente consegue construir isso, todo mundo fica protegido e não exclusivamente um determinado público ou determinada parcela da população que tem acesso aos serviços de saúde, ou que está próximo ao serviço de saúde, ou que rapidamente pode ser atendida dentro do serviço de saúde. Mas não, foi para todo mundo. Então a gente percebe que com isso a gente criou uma nova governança. Qual é essa nova governança? O SUS antes conversava muito dentro dele e até se aproximava das questões mais cotidianas, mas internamente discutia o serviço de saúde dentro do serviço de saúde. A pandemia fez com que a gente tivesse que discutir com todo mundo. Então, o SUS se tornou protagonista, se tornou muitas vezes aquele espaço onde o SUS guia a tomada de decisão dos mais diversos segmentos. Isso foi muito importante para a gente. E, de maneira geral, a gente começou a perceber que sem o SUS a gente estava perdido. Então, a sociedade como um todo hoje observa o SUS com um olhar ainda mais carinhoso do que em outros momentos, por conta da importância que a gente sabe que ele tem para que todo mundo fique protegido, né? Então, a, esse um desenho, uma demonstração gráfica de como é que isso é importante para que a gente continue colocando o SUS como protagonista, mesmo depois da pandemia, com essa nova governança. Aqui são dois exemplos também do quanto é benéfico a aproximação entre academia e serviço, tá bom? A gente tem um estudo que foi feito pela professora Maxiene, com uma parceria com outros professores, e também a gente deu uma colaboraçãozinha aí também como docente e como, na verdade, aqui mais como gestor, que é uma discussão sobre a atualização dos profissionais de saúde em relação à Covid. Então, foi publicado, tem um e-book, tem um material que pode ser lido, material que mostra que é muito importante a formação, e a gente discutir isso e construir evidência e publicar essas evidências para que sirvam, para que outros profissionais se utilizem delas. O outro é um estudo que a gente fez, que a gente participou também, que foi publicado na revista de Informática Médica Europeia, que fator de impacto legal, uma revista com qualis alto, que ajudava a gente a definir, que aí é uma discussão bem técnica, mas muito importante, que se não houvesse aproximação com a academia não aconteceria, que era o seguinte: todo mundo falou muito em vamos fazer testagem em massa. Isso é óbvio, que é importante. Mas se eu não tenho teste para todo mundo, se eu não tenho dinheiro suficiente para chegar a todo mundo, o que a gente vai fazer? Nesse caso específico, a gente se utilizou de ferramentas da tecnologia junto com a vigilância tradicional e fez uma soma. A gente construiu
um caminho que foi o seguinte: é, a partir dos problemas que chegavam da população, junto com os problemas que a vigilância, as notificações de doença que a vigilância vinha fazendo, a gente somou esses dois e criou áreas de risco na cidade, onde os testes deveriam ser feitos naquelas áreas de risco. A gente chegou a ter em Caruaru 32 áreas de risco. A gente começou com áreas de risco menores, depois elas foram sendo aumentadas e a gente foi lá e para saber se aquela área realmente era de risco, que é o que está publicado nesse estudo, a gente foi lá e fez teste. Testou aquela população daquela região e quando a gente testou, a gente percebeu que o estudo estava apontando para um caminho importante, que era ele demonstrava que se a gente testasse naquelas regiões de risco, o número de testes positivos era maior de quando a gente testava fora das áreas de risco. O que é importante isso? O que para a gente foi importantíssimo, principalmente no início da pandemia, foi que a gente começou a direcionar nossos testes para que a gente conseguisse fazer uma abordagem mais focada. Essa abordagem mais focada fez com que a gente tivesse como consequência o número de casos que fossem tratados nas fases iniciais fosse maior, e isso trouxe um resultado muito bom para a gente, do ponto de vista sanitário, em evitar mortes e fazer com que a nossa infraestrutura de saúde não fosse colapsada. Então, esse é o estudo que eu, que eu faço parte, que eu achei muito legal, porque de alguma maneira eu consegui participar de um processo de construção novo, de uma discussão nova, onde a gente tinha um pesquisador que estava na Universidade de Zurique e outro que estava dentro de serviços de saúde de epidemiologia americanos e outro que estava dentro do Instituto de Redução de Riscos e Desastres, que é referência nacional, mas que é aqui do estado, e outro pesquisador da Fiocruz de referência na área de construção de novas metodologias na parte epidemiológica. Então, tudo isso somado deu esse caldo aí, que é esse artigo que, por acaso, eu sou o curioso, o único curioso que faz parte dele, que ainda bem por ser professor da universidade, a gente tem a vantagem de poder ser curioso nessas coisas. Uma outra coisa legal que é a aproximação entre academia e serviço promoveu. Isso é um trabalho que a gente escreveu ainda em 2017, mas que vai ser publicado agora num e-book. Tem um e-book bem legal sobre modelos de gestão em saúde, que vai ser publicado não pela Universidade Federal, mas que foi construído, a gente organizou junto com a Fiocruz. E aí tem um capítulo que a gente fala da importância de aproximar a tecnologia da do serviço de saúde, a notificação de casos que vem da tecnologia, mais as notificações que a população pode diretamente nos informar, e mais aqueles casos que o próprio serviço de saúde já registra. Então, eu tenho uma vigilância tradicional, que é aquela que todo mundo, a vigilância epidemiológica, a vigilância de doenças, que é tradicional, e tem uma vigilância que é participativa, que é uma vigilância mais ativa, que vem da própria população. Essa soma faz com que a gente possa ser guiado para uma tomada de decisão mais correta, mais assertiva, porque eu tenho a convergência de informações que são complementares. Disso aí, a gente fez um sistema que aqui em Caruaru, o nome dele é Pátio. Ele foi construído em parceria com a UPE, utilizando esses conceitos que eu estou dizendo a vocês aí, desse trabalho que a gente escreveu e vai ser publicado agora, onde eu tenho notificação de tudo que está acontecendo na cidade, eu tenho como acompanhar tudo que está acontecendo na cidade, e isso favorece a minha tomada de decisão. Isso faz com que a gente, de maneira mais assertiva, consiga combater o problema. Então, isso que vocês estão vendo aí, que tem lista de todos os pacientes, e essas informações, a gente tem mais de 60 mil registros aí de síndromes gripais, de casos suspeitos, confirmações, pacientes que foram internados, que receberam ligações nossas, pacientes que infelizmente foram a óbito. Tudo isso no mesmo banco de dados, que pode ser referenciado, ele pode ser analisado por média móvel de 7 dias, ele pode ser analisado por semana epidemiológica, por dia, por mês. Tem muita informação por gênero, por raça, cor, por diversos outros aspectos que fazem com que a gente saiba onde é que estão as áreas ou os locais que a gente tem que investir mais, certo? Então, isso foi
mais uma experiência que a gente pode ter pela aproximação com a universidade. Isso é um sistema desenvolvido pela UPE, financiado pelo governo britânico, no edital que a gente conquistou ainda durante a pandemia. E aqui é um negócio que eu gosto muito de apresentar, certo? Do quanto é importante estar próximo da academia. Aqui tem dois professores da área de design da Federal aqui de Caruaru que me dão um orgulho danado, porque foi o seguinte: começou a pandemia, todo mundo, sem saber o que fazer, recuou. Para se proteger, óbvio. De repente eu recebo uma ligação de um professor que há pouco tempo se mudou para Caruaru e que queria ajudar. Eu não entendia muito como ele poderia ajudar, ele veio para cá. Ele da área de design, ajudar em quê? Aí ele disse, ó, eu tenho uma impressora 3D e o laboratório também tem outra. Eu posso passar dias aqui fabricando face shield para vocês e eu sei que vocês vão precisar, porque eu vi que em outros lugares estão utilizando e que a gente não tem prontas. Ele começou a construir essas face shields com o material dele, com força do trabalho dele, depois chamou uns estudantes. E ele doou para a gente, se eu não me engano, mais de 2.000 face shields, só para a gente. Então, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi, foi não só a atitude, mas o resultado, certo? Da solidariedade e dessa relevância que a gente tem de aproximação com a universidade. Ter a universidade aqui perto é um privilégio, é uma vantagem, faz com que a gente consiga chegar de maneira mais efetiva perto da população e proteja não só os nossos profissionais, mas a sociedade como um todo. Do outro lado aqui, vocês estão vendo do lado direito, umas bombonas aqui, eu acho que aqui tem álcool a 70 e álcool glicerinado a 70. Também produzido na Universidade Federal aqui em Caruaru. Os professores se juntaram com os alunos, começaram a produzir, entraram em contato com a gente e começaram a fazer doação desse insumo que vocês devem se lembrar que estava em falta, que a gente não tinha como dar acesso à população, aos nossos profissionais, o custo lá em cima, e a gente teve acesso gratuitamente, que nos ajudou muito, certo? Que nos ajudou muito, continua nos ajudando. Então, são dois exemplos da universidade aqui, que eu acho que acabaram facilitando a nossa vida para frente também, porque outras pessoas também se solidarizaram. Isso foi logo no começo da pandemia, tá bom, pessoal? Onde a gente precisou muito, mas depois chegaram outros atores e que eu acho que muita coisa veio pelo apoio da universidade, tá certo? Então aqui eu recebi até da Coca-Cola, não foi Coca-Cola, foi água. Alguns de vocês em estágio nos serviços de saúde podem ter tomado Coca-Cola, tomado água doada pela Coca-Cola. Uns copinhos a gente recebeu, não lembro quantos, mas foram vários. O presídio, os reeducandos do presídio começaram a fabricar material para a gente. A FIEP veio fazer doação de material para a gente também. Entidades do terceiro setor se juntaram e traziam para aqui aventais, traziam para aqui materiais, traziam para aqui solidariedade. A gente teve um trabalho de saúde mental também que foi feito por esse pessoal, para que pudesse acolher pessoas com problemas. A gente teve de tudo, a gente teve de tudo. A gente teve o privilégio de ter sido montada uma rede de solidariedade de pessoas que queriam o bem de todo mundo. Então, ter a universidade por perto fez com que a gente pudesse, de alguma maneira, atrair também esses outros atores. A universidade foi a primeira, e depois a gente começou a ter outros e outros e outros, essa rede de solidariedade que eu acho que, independente da pandemia, ela não será desfeita, certo? A gente está num momento diferente hoje em dia, onde eu acho que o que a gente conseguiu avançar nesse aspecto, a gente não vai retroagir, porque simplesmente a gente já conquistou tanta coisa, não tem para que a gente retroceder, tá certo? Por que que eu falo isso? E isso me traz uma frase que eu acho bem, que eu levo comigo, que eu acho que muita gente pode também tê-la sem nem saber. Vários já devem conhecer. Eu gosto muito de Ariano Suassuna e ele tem uma frase que eu carrego e nessa pandemia isso ficou mais claro ainda, certo? Às vezes o otimista, é o que ele fala, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Se a gente fosse otimista demais, a gente não ia perceber que os casos estavam aumentando, que a crise ia aumentar
a gente não ia qualificar mais os nossos profissionais, porque a gente ia dizer que estava tudo ok. Se a gente fosse pessimista, a gente ia dizer que não adiantava de nada, não adiantava de nada. Então, eu prefiro ser um realista esperançoso que, no fim das contas, a gente sempre vê o lado bom, a gente sempre vê o que a gente pode crescer, o que a gente pode aprender. Então, eu acho que foi isso que ficou pra gente e eu espero que fique para vocês também, tá? Obrigado pelo espaço, obrigado pelo momento aí. Espero a gente se ver mais vezes e até presencialmente, tá? Eu sinto falta desse contato com os estudantes. Aí tá minha rede social, meu Instagram, que antes eu não divulgava, agora eu vou começar a divulgar. E aqui tá agradecimento aqui para vocês e mais uma vez estou apresentando aqui como gestor, mas na verdade vocês sabem que eu sou professor do curso e colega de muita gente aí e fico feliz de alguma maneira poder participar desses momentos, tá bom, pessoal? Eu vou encerrando a gravação aqui, dando tchau a vocês e a gente se vê em outros momentos, tá?